Estamos aqui na segunda parte da série sobre anjos, e anjos bons e anjos maus. Nós sabemos que existem anjos bons e anjos maus. E foi explicado domingo passado que esse anjo bom, que dá uma referência sobre esse rei, faz uma analogia, mas acredito que é uma núbia profecia. Tanto fala do rei no capítulo 28 de Ezequiel, como faz uma menção ao anjo chamado querubim. Esse anjo que tinha uma própria luz, que foi criado entre as pedras afogueadas, e tinha uma sabedoria e uma realeza enorme. E que quando outros anjos olhavam para ele, ele tinha diferença de outros anjos. E esse anjo querubim, ontem, foi sexta para sábado, eu estava lendo uma parte na madrugada, que o comentador de um determinado livro, ele colocou que ele acredita que quando esse anjo querubim criado no céu, o máximo que ele ficou no céu, ele fazendo uma colocação, demorou cerca de 20 segundos no céu. Não deu tempo para o eterno Deus mostrar qual seria todos os desígnios para esse anjo. E por que demorou de repente na colocação dele 20 segundos quando foi criado? Primeiro, porque trevas não combina com a luz. Deus, ele é santo, ele é puro e não vai compactuar com o pecado e nem com as trevas. E quando ele cria esse anjo, que quando ele olha para si mesmo, ele começa a se exaltar e se elevar o teu coração. Eu expliquei isso aqui, o cuidado que temos que ter na hora de glorificar realmente o nome do Senhor, ou se é para glorificar o nosso nome. Porque quando a gente se coloca em alguns aspectos para glorificar o nosso nome, está entrando o contexto que eu sei, que eu posso, eu fiz e aconteci. E lembramos que todas as coisas só conseguimos fazer porque Deus, o eterno Pai, Ele permite sobre as nossas vidas. Se realizamos alguma obra, é porque Deus está conosco. Se pregamos, é porque Deus nos dá condições. Se louvamos, é porque Deus dá condições. Se fazemos boas obras, é porque Deus nos dá o quê? Condição para isso. E quando o Eterno nos dá condições para isso, quem é glorificado? É o Senhor. Mas esse anjo querubim, ele fez o contrário. Se exaltou a si mesmo, começou a se criar uma soberba no coração por causa da sua sabedoria. E ele não estava ali mais com o propósito de adorar e nem de render glória ao nome do Senhor. Isaías relata que ele disse no seu coração: subirei ao mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Esse anjo não quis ser sujeito à sua hierarquia espiritual. Esse anjo não quis respeitar a Deus. E ele começou a colocar no coração que ele tudo sabia. E que o próprio Deus, entre aspas, não sabia de nada. Que ele sabia de tudo. Que ele fazia e acontecia. E a Bíblia diz que esse Deus Todo-Poderoso o lançou mais profundo o abismo. E quando ele desce ao mais profundo abismo, conforme capítulo 12 do Apocalipse, a partir do verso 1, 12, 13, 4, 5, diz que ele desce com uma terça parte de anjos. E quando ele arrasta uma terça parte de anjos, aí se rebelam com ele não somente o querubim, mas o outro restante de anjos. E esses anjos conseguiram acompanhar Lúcifer. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 25, 41, que Deus há de julgar as nações, o diabo e também os teus anjos. E hoje lembramos que existe o príncipe das trevas, Satanás, que era o anjo caído, e existe também os seus adeptos. E dentro desse contexto, nós sabemos de uma coisa: enfrentamos uma luta tão gigante, que a nossa luta, ela é tão, às vezes, gigante, tão tremenda, que nós, às vezes, enfrentamos batalhas, às vezes enfrentamos opositores, que se levantam todos os dias
para lutar contra você. E esses anjos, que são também demônios, eles estão sobre a potestade do ar, sobre os principados. Efésios 6, versículo 12. Por isso que Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, as forças espirituais. Porque Paulo ele disse essa palavra? Porque ele sabia que existe anjos e também demônios que sobrevoam o mundo espiritual. E quando ele atua no mundo espiritual, ele vai tentar agir na terra através de quem? De corpos, de pessoas, para poder causar o caos, a dor, a miséria. Conforme João 10:10 diz que o diabo vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. Quando nós falamos desse assunto sobre anjos bons e anjos maus, nós estamos falando de uma esfera espiritual que a gente não tem noção para poder analisar todo o contexto que a Bíblia diz. Quando a gente falamos sobre anjos, nós vamos ver que no Salmo 148, no verso 2 e no verso 5, que esses anjos, primeiro, eles foram criados pelo próprio Deus. Acredita que esses anjos foram criados antes mesmo que o homem fosse feito. Por isso que ele é jogado de cima para baixo, ele entra na serpente e engana Adão e também engana a Eva. Esses anjos, eles atuam nas autoridades, nas potestades. É o único. E esses anjos foram criados por quem? Pelo próprio Deus. Agora somente existe um ser que não foi criado. Ele é poderoso. Ele existe antes da fundação do mundo. Conforme 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 16. Existe somente um ser que não foi criado, que é o próprio Deus. Ele é antes da fundação do mundo. Ele pode, ele tem todo o poder e ele tem todo o domínio. E quem cria os anjos foi o próprio Deus. E por que ele cria os anjos? Para que esses anjos viessem o adorar e o glorificar na beleza da sua santidade. Agora, por que esse anjo querubim, sendo criado pelo próprio Deus, ele não quer ser sujeito ao próprio Deus? Ele acha que ele pode ser melhor, ele acha que ele pode ser ainda superior àquilo a qual ele mesmo foi criado. E quando a gente pensamos nisso, logo lembramos de uma coisa: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele não foi criado, Deus, ele sempre é antes da fundação do mundo. Ele não tem começo, ele não tem nem início, ele é desde a existência de todos os séculos. E quem te criou para que viesse adorar a ele foi o próprio Deus. Deus, ele te criou a sua imagem e semelhança para quê? Para que tu viesse num lugar como esse, para poder render glórias e louvores a ele, e te dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me criou e me formou a imagem e semelhança para me te adorar na beleza da sua santidade. Deus te criou para você o adorá-lo e para você sentir a presença dele pertinho de você. Mas existem pessoas que não pensam dessa forma, acham que ele mesmo se criou, acham que ele mesmo ele é o dono da sua própria vida, sendo quem é dono da sua própria vida é o Deus que fez os céus e a terra. Deus, ele te criou para você adorá-lo em espírito e em verdade. E eu quero perguntar: quem vem nessa noite aqui para poder adorar ao Senhor nessa noite e dizer: Deus, obrigado pelo Senhor ter me criado, obrigado pelo Senhor ter me formado e estar aqui nessa noite respirando e poder te dizer: obrigado, meu mestre. Deus cria os anjos para o adorá-lo com um propósito, mas querubim, esse anjo, que era o anjo de luz, não quer isso. Nós vamos ver também que anjos são espíritos, conforme em Hebreus 1:14. São anjos, espíritos ministradores de bênçãos. Esses anjos, conforme nós vemos em Hebreus 1:14, não existe esses anjos alma algumas, eles não têm almas, mas anseiam de possuir um corpo, mesmo que de um animal inferior. Assim são representados espíritos vagando em busca de repouso e em corpos, conforme Mateus, abre para mim, 12:43, e também Mateus 8:31. Esses anjos
ele não tem corpos. Esses anjos que foram criados por Deus, eles também não têm alma. O homem, ele é diferente. O homem, ele tem alma, que é o ponto de conexão com Deus, no centro das suas emoções. E esses anjos que são criados por Deus, agora existem os anjos bons, e existe outra parte de anjos, que são anjos maus, que foram jogados para baixo da terra, que são espíritos maus, e que atuam nos filhos da desobediência. Conforme nós vamos ler agora Mateus 12, 43, que está escrito Mateus 12, 43, que diz assim: e quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando um repouso, e não encontra. 44, então diz: voltarei para minha casa de onde eu saí, e voltando se acha desocupado e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando e habitam ali, e são os últimos atos desse homem, são piores do que os primeiros. Assim acontece também a esta geração má. Jesus está explicando que esses espíritos são anjos de demônios caídos. Eles andam aonde? Em lugares áridos, procurando um corpo para que possa habitar. Embora que os anjos não têm corpo e nem têm alma, mas eles procuram corpos para poder entrar, até que, se for possível, num animal inferior, como as porcas. Como ele entrou num porco e ele se precipitou num grande abismo, e ele entrou ali. E esses anjos maus, esses espíritos malignos, eles andam vagueando para poder tirar a paz do homem. Eles andam vagueando para destruir o bem que Deus criou para a humanidade. Por isso que Paulo diz, vou repetir de novo: a nossa luta não é contra a carne e não é contra o homem alguém, mas são contra os anjos de demônios que andam sobre a terra. Jó, capítulo de número 1, versículo 6. A Bíblia diz que esse demônio, o anjo caído, ele vai entre os filhos de Deus. E quando ele entra sobre os filhos de Deus, ali no meio, o eterno Deus pergunta para ele: da onde tu vieste? E ele diz: eu vim de passear e de rodear a terra. Qual é o propósito desses demônios? Esses demônios que são anjos caídos, ele vem na terra de passear por ela, e veio de rodear sobre a terra. Qual é o propósito dos demônios? É destruir com a sua vida espiritual. Por isso que esses demônios, ele anda em lugares válidos, ele anda em lugares no mundo espiritual, tentando possuir um corpo a qual ele pode habitar. Por isso que quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós estamos declarando que o nosso corpo agora só tem uma morada, que é do Espírito Santo e não de demônios. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós estamos declarando que quem mora aqui é o Espírito Santo e não demônios. Nessa noite aqui eu quero perguntar: o Espírito Santo mora na sua vida nessa noite? Ele reina sobre a tua vida aqui nessa noite. Então diga: Espírito Santo, o Senhor mora em mim, o Senhor habita em mim, e continue habitando em minha vida. Esses espíritos malignos, aonde ele acha brecha, ele entra. Por isso que dá a entender que quando uma pessoa desvia do Evangelho, volta 7 vezes piores. Porque se a casa está ocupada, ele não entra. E quem está ocupando essa casa? O Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo sai, essa casa vai estar o quê? Vazia. E o texto que nós lemos fala o quê? Que esses demônios, esses anjos caídos, anjos maus, que são espíritos, ele volta a entrar novamente para fazer morada, para destruir com a vida do homem. Quem é que causa a confusão, tanta desgraça no mundo afora? São espíritos enganadores, espíritos de demônios. E quem quer te matar, quem quer te destruir, são os demônios caídos, que são os anjos que foram precipitados do céu até o mais profundo abismo. Por isso que nós vamos ler também Mateus 8:31. E esses anjos, eles andam em lugares áridos, causando tragédias
e coisas terríveis. 8:31, que diz assim: e os demônios rogaram dizendo: se nos expulsas, permite que entramos naquela manada de porcos. Os demônios, ele procura algum lugar para habitar. Ele precisa habitar para causar o seu caos. E esses anjos malignos, anjos mal que caiu de cima para baixo, atuam até hoje, porque conforme Apocalipse 12 está dito sim, que resta pouco momento para ele. E esse pouco momento que resta para ele, ele sabe que ele vai ser jogado no lago de fogo, que é o juízo final, e ele quer levar o máximo de homens e de mulheres juntamente com ele para o inferno, porque para esse anjo mau só resta o juízo final. Por que o juízo final? Porque entrou a soberba, a arrogância e todo o mal no seu coração. Eu estava lendo que esses anjos, eles são conforme Apocalipse 5, versículo 11, que são milhões e milhões de anjos e milhões de anjos. Eles não se casam e não se dão em casamentos, não têm vontade própria, conforme Lucas capítulo 20, versículo 36. Esses anjos maus se opõem contra o próprio Deus. Esses anjos maus se opõem contra Deus, não obedecem a Deus, não se rejeitam à vontade de Deus, luta contra Deus e também luta contra os homens. Se nós sairmos daqui dessa noite e começar a orar e dizer: Senhor, abra os meus olhos espirituais, Deus, eu tenho certeza que Ele é poderoso para te mostrar sobre nuvens de demônios que rodeiam os 4 cantos da terra. Esses anjos que são de demônios que caíram de cima para baixo, Ele sabe que resta ali poucos momentos, eles andam para destruir os homens na terra. É como eu disse domingo passado: quem quer te destruir não é os homens, são os demônios. E eu estava vendo que esses demônios, que são espíritos enganadores, ele anda onde? Em lugares vagos. Ele quer achar o que é uma brecha. Em Mateus 13:39, que diz: vendo o diabo, vendo que os filhos dos homens ficou desapercebido, semeou uma erva daninha. E quem entrou no meio da sementeira ali, quem entrou no meio da lavoura, foi o diabo com uma semente. Mateus 13:39, que diz assim, olha, Mateus 13:39, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa e o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Quem é que semeou a semente da erva daninha? O diabo. Eu já vou finalizar essa mensagem aqui, e eu louvo a Deus por essa igreja, que essa igreja vem, ela louva, ela adora a Deus, louvam a Deus, e prestam atenção no que está sendo pregado, que às vezes tem sermão aqui, que nos leva muito a glorificar, mas nos leva a pensar. Quem é que causou a semente da erva daninha? Quem é que plantou a semente? O diabo. Quem é que causou mal no meio daquela plantação? O diabo. Esses demônios que são demônios caídos, eles são tão terríveis que eles têm o poder até mesmo de controlar o controle dos fenômenos naturais atribuídos aos espíritos maus, conforme Jó, capítulo de número 1, versículo 12 e 16, versículo 16 ao 19. Deus disse a Satanás bem assim: olha, eu te permito fazer tudo, causar tempestade, a casa de Jó caiu, tudo, mas uma coisa, eu vou te dar uma ordem: não toca na vida desse homem. Aleluia. Alguém que já entendeu, eu vou repetir de novo. Os anjos maus, esses demônios, eles lutam 24 horas, e se eles pudessem agora, ele causava algo terrível para te fulminar e te tirar da terra. Mas por que ainda não causou? Porque Deus não permite, Deus está te guardando, está te livrando de todo o mal. Por isso que o Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Quem é que está à sua volta? Os anjos do Senhor.
Mas quem está em nosso derredor são os demônios. 1 Pedro 5,8, que os demônios, ele rugem como um leão, andando em nosso derredor. E esses demônios não são vistos com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Quem é que quer causar a tragédia, a desgraça, a miséria? São os demônios. Quem é que quer entrar no meio das igrejas e colocar uma erva daninha? São os demônios. Esses anjos que foram caídos juntamente com esse querubim e arrastou uma terça parte, que acredita que uma parte está sobrevoando nas potestades do ar, e existe um que está preso, que será solto no último dia para perturbar os homens da terra. Mas eu sei de uma coisa: existem milhões de demônios rodeando a terra. E até quando nós vamos ficar dando bobeira? Até quando não vamos abrir nossos olhos espirituais e atentar para isso? Jó no capítulo 1, versículo 12, conforme você vai ler depois, versículo 16 e 19. Satanás emprega os relâmpagos e os redemoinhos, a doença para os seus propósitos, e até mesmo coisas terríveis. Lembra? Em Lucas, capítulo de número 13, Luciano, versículo 11 e 16, lembra do milagre que Jesus veio e tinha uma mulher que andava encurvada? Quem lembra dessa passagem aqui? A mulher que andava encurvada. Olha só, olha o que eu coloquei, que anotei aqui. Esses demônios, esses anjos caídos, ele pode até mesmo promover relâmpagos e redemoinhos, conforme Jó capítulo 1, versículo 12 e 16 e 9. E esses demônios também, alguns tipos de propósito, não todos, pode causar até alguns tipos de doenças na vida dos homens. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Lucas 13, versículo 11, que diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar. O que ela tinha? Um espírito de enfermidade. Anjos são o que? São espíritos. Anjos são o que? São espíritos. Quem é que causa a tragédia? Faz homem capotar no meio da rua com carro, matar, coisas terríveis. São os demônios, ao ponto de causar uma enfermidade até nos homens. Por isso que tem tipo de oração que nós temos que orar: em nome de Jesus, espírito de enfermidade eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Porque tem enfermidades que não é para o homem curar, tem mal que não é para o médico curar, são coisas espirituais. E por quê? Porque esses anjos se rebeliou, e esses anjos maus são anjos que se opõem contra tudo e contra todos. 2 Coríntios 12, 7, até Paulo fala assim, ó, 2 Coríntios 12, 7, ele diz assim: quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte. Aí ele diz assim: porque vem o mensageiro de quem? De Satanás, para me esbofetear o quê? Na cara. Quem é Satanás? A palavra traduzida é adversário. E eu já vou fechando aqui o sermão. E a palavra diabo, que veio esse adjetivo, quer dizer o quê? Caluniador, o acusador, que nos acusa 24 horas. Escute uma coisa: quem é que nos acusa? O diabo. Quem é o nosso adversário? Satanás. Quem é que se opõe contra nós? O diabo. Quem é que vai nos caluniar 24 horas, nos se opondo contra nós? Os demônios. É por isso que eu tenho muito cuidado em não falar aqui em cima do altar. Se os irmãos já observaram, eu nunca falei contra brinco, batom, cabelo comprido, da sua saia, da sua unha. Nunca vou falar. Porque nós temos uma palavra, e essa palavra ela que tem que entrar no nosso coração, e o Espírito de Deus fazer a obra dele, não eu. Porque se o Espírito Santo não fazer, não é o pastor da igreja que faz, é Deus quem faz. Eu fico até às vezes estarrecido, triste, que tem muitos líderes e pastores, muitos, em que vem de pregar a Bíblia, está falando de coisas alheias.
E nós temos que tomar cuidado, porque esse diabo, ele luta 24 horas. E às vezes é nesse momento que devemos pregar a palavra de Deus, falar da palavra. E é nessa hora que às vezes não estamos falando da palavra, estamos falando coisas que não convém aqui em cima desse altar. E às vezes nós estamos até se impondo, até caluniando alguém, até apontando alguém. Porque quem acusa é o diabo. Quem que se levanta contra nós como adversário é Satanás. Sim ou não, irmãos? Eu não posso determinar quem vai para o céu, quem não vai. Porque se eu falar que você não vai para o céu, eu estou te caluniando. Eu estou fazendo o papel do diabo. Entendi isso, irmãos? Agora, as nossas obras, elas têm que ser perfeitas diante de Deus. Isso é fato. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Já vamos aqui para a nossa finalização. Diz assim, versículo 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, causando dor, irmãos. Olha aí. E aqui eu já vou terminando essa mensagem agora, irmãos. Eu vou citar mais alguns versículos aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 2 e 3. Eu peguei na minha versão de uma outra Bíblia minha. Está escrito assim. Olha só. Uma versão aqui, que eu não vou citar qual foi a versão que eu li, mas é uma versão legal. Estamos aqui, João Ferreira de Almeida, que a maioria usa. Está escrito assim, na outra versão. Eu quero entender, Ananias, como que Satanás, ele entrou no teu coração para poder fazer mentir a quem? O Espírito Santo. Nessa versão que eu li, ela dá exatamente essa colocação. Ananias, eu quero entender como que Satanás, ele entrou no teu coração para mentir ao Espírito Santo. Quem faz o homem mentir, faz o homem roubar, causar danos, é os demônios. Porque Ananias vende uma parte da terra e ele diz, ó, vendi portanto, e está aqui a minha parte. E por que ele não disse a verdade? Aí Pedro diz para ele, Ananias, era simples, era só ter falado, vendi portanto, e não vou dar, e não quero dar. Se tivesse não vendido, a terra era sua. Mas como vendeu, o dinheiro é seu. Você fazia o que quer, mas você mentiu ao Espírito Santo. Encheu o teu coração de quê? De Satanás. Às vezes, no momento, em um vacilo, em momentos desses, o inimigo, ele quer achar uma brecha. Para quê? Para entrar no coração do homem, para enganar o homem e para fazer ele errar contra o Espírito Santo. Atos capítulo de número 5, versículos de número 2 e 3. Está escrito assim nessa versão: e reteve parte do preço, sabendo também uma mulher, e levantando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que não mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade. O que aconteceu com Ananias? Ele foi morto, ele foi fulminado. João 14, versículo de número 30, diz assim o texto dessa noite. Nós já vamos orar daqui a pouco em nome de Jesus. João 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Olha o que Jesus vem falando com os discípulos. Olha o que ele diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem é o príncipe das potestades do ar? Os demônios. Quem é o príncipe desse sistema que nós estamos vivendo? São os demônios. Quem é que vai controlar a força da besta e a força da besta que sobe do mar e da terra? Quem está no meio ali articulando? O dragão.
Quem é que está sobre o sistema da terra governando os homens? São espíritos malignos. João capítulo de número 16, versículo de número 11. Olha o texto como é que ele vai continuar dizendo aqui. Versículo de número 11 diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que Jesus fala aqui? Que existe um príncipe, e esse príncipe ele está reinando sobre o mundo. Escute uma coisa, é por isso que na sua casa tu tem que determinar: aqui quem está reinando é Jesus de Nazaré, porque o príncipe deste mundo ele está sobre esse sistema, e ele quer vir para dizer, para determinar, que ele está dizendo: eu vou reinar sobre a sua vida, reinar sobre a tua casa. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós estamos declarando que quem reina na minha vida é Jesus, que quem mora na minha vida, na minha casa é Jesus de Nazaré. Quem pode dizer amém comigo, irmãos, por causa disso? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo de número 2. Eu sinto a presença do Senhor Jesus aqui nesse lugar, irmão. Jesus, Ele está presente nesse lugar para nos dar vitória. Quando estou sentindo essa presença de Jesus aqui nesse lugar, quando pode dizer amém nessa noite aqui? Efésios capítulo 2 e 2, nas quais andaste outra hora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo aqui? Que existe um príncipe desse mundo, que Jesus disse em João 14:30. Aí Paulo diz em Efésios 2:2, nas quais andaste outra hora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem causa a desobediência no coração do homem são espíritos malignos, é os príncipes das trevas. Aí Paulo diz: outra hora vocês andavam segundo o curso desse mundo, que reina o príncipe das trevas, mas agora vocês são governados pelo poder de Jesus Cristo. Agora vocês andam conforme a vontade plena da vontade de Deus sobre a vida de vocês. Lucas 22, também no verso 31, eu quero estar compartilhando. Quem é o príncipe desse mundo? Quem é que atua? Outrora nós andava como? Segundo a vontade do diabo, mas agora nós somos de Deus, mas agora somos de Jesus. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se praticava idolatria, não pratica mais. Agora nós somos diferentes. Agora nós estamos declarando que quem governa sobre nós é quem? É Jesus de Nazaré. Quem governa sobre vocês aqui nessa noite, irmão? Deixa eu ver. Aleluia. Antes nós lemos aqui em 1 João 3, versículo de número 8. Como vencemos anjos maus? Em Cristo. Em 1 João 3, versículo de número 8. Diz assim, 1 João 3, versículo 8. 1 João 3, versículo de número 8, que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Levanta sua mão um minuto só, rapidinho. Levanta tua mão que eu vou ler essa palavra em nome de Jesus. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Levanta tua mão em nome de Jesus. Sabe por que Jesus veio a esse mundo? Sabe para quê? Para destruir as obras do diabo, e para dizer que ele veio para destruir tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que vem para te atormentar. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para te dar vida em vida e abundância. Quem recebe vida em abundância aqui, recebe vida em nome de Jesus. Recebe alegria no Espírito Santo em o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia.
nome de Jesus. Porque Deus veio para destruir as obras do diabo. E por que Jesus veio destruir as obras do diabo? Porque ele é um caluniador. Ele é o derrotado. Ele quer levar milhões e milhões para o inferno. As forças, ainda que de Satanás sejam grandes, mas são limitadas. Por quê? Porque ele é uma criatura e nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Deixa eu ver. Você é filho de Deus. Segundo, porque ele é limitado por causa da providência de Deus. E qual é a providência? Ter mandado o teu filho na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus é lindo, irmão. Vale a pena servir Jesus, irmão. Vale a pena servir esse Deus. E terceiro, porque esses anjos maus são limitados por causa da sua própria iniquidade. E eu encerro essa palavra aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo. Eu quero encerrar essa palavra aqui e dizer que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos proteger e nos livrar de todo mal. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: diga assim comigo, Deus de paz. Diga o Deus de paz. Diga em breve pisará Satanás debaixo dos vossos pés. Diga dos vossos pés. Diga o Deus de paz. Diga o Deus de paz. Em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Diga, Jesus venceu a morte. Quem quer que Jesus venceu a morte? Quem pode se colocar de pé, irmão? Quem pode se colocar de pé nessa noite aqui em nome de Jesus de Nazaré? Aleluia. Quantos creem que Jesus está nesse ambiente aqui, irmão? Pode continuar dando glória ao nome dele. Quantos creem que Jesus continua operando aqui nessa noite? Diga amém, Jesus. Aleluia. Olha o que ele diz para o mundo, quem está lá fora. Ele diz assim, João 8,44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-los desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Porquanto ele profere mentira, fala que lhe é impróprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Ele está dizendo, vós sois o quê? Do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-los os seus desejos. Antes nós tínhamos o nosso pai como o diabo. Antes nós andávamos como percurso do mundo das trevas, e o diabo ele era o nosso pai. Mas agora ele não é mais o nosso pai. Quem é o nosso pai? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é o nosso pai que reina sobre nós? É Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu quero perguntar aqui nessa noite, quem é o seu pai nessa noite aqui? Quem é o teu pai aqui nessa noite? É Deus. Se o seu pai é Deus, irmão, tu tem motivo de dar honras e glórias a ele aqui nessa noite e dizer obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Bendito é o nome do Senhor. E hoje, como servos de Deus, como crente, nós temos que agir como? Conforme a vontade de Deus. Nós temos obrigação de quê? De orar um pelos outros. Nós como cristãos, nós temos que fazer o quê? E dizer, Deus, obrigado. Porque antes quem era meu pai era o diabo. Mas agora o diabo não é mais o meu pai. O meu pai chama-se Jesus de Nazaré. Eu não sou criatura, eu sou filho de Deus. Aleluia. E Jesus, ele está voltando, ele vai vir para arrebatar a tua igreja em breve, em nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a tua vida, que a presença do Senhor vai até a sua casa aqui nessa noite. Eu quero profetizar que anjos de demônios caem por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos declarar, declare nessa noite, declare, diga, o anjo do Senhor está em minha volta, a minha casa está preenchida pela presença do Todo-Poderoso. A presença de Deus está sobre a tua vida aqui nessa noite, irmão. Então não tem lugar para o diabo, não. Ele já caiu por terra no nome de Jesus Cristo. Eu sinto a presença dele aqui. Oh, aleluia. Os demônios essa semana se levantou
terra, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que o diabo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, porque sabe que o seu destino final é lá, mas o destino da igreja é o céu de glória. Aleluia! Quem está sentindo essa presença? Eu sinto a presença de mestre aqui nessa noite. Deus nessa noite, eu tenho certeza, está desfazendo obras de macumbaria. Deus nessa noite está declarando a vitória do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele está dizendo: aqui já mora a presença do Espírito Santo sobre a vida desse crente. E eu quero perguntar nessa noite, eu quero fazer a Deus uma oração. Eu sei que existem muitas batalhas, muitas guerras espirituais. Eu sei que existem muitos demônios que rodeiam a nossa vida, tentando nos tragar, tentando nos matar. Mas eu sei que existem anjos de Deus também batalhando a teu favor. Existem anjos de Deus que estão guerreando a teu favor. Lembra de Mateus 28, quando o anjo chega no sepulcro e remove a pedra. Sabe o que eu vi? Estudando sobre essa pedra, eu estava vendo que essa pedra pesa no mínimo 8 toneladas, mas o anjo veio e removeu a pedra, porque o anjo tem força, o anjo de Deus. Deus nessa noite está mandando o anjo, sabe para quê? Para remover a pedra do teu caminho, em nome de Jesus Cristo. Deus está tirando o impedimento nessa noite da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quantos creem? Levanta a mão, dá um brado de glória para o nosso Deus. Aleluia! O Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos teus anjos para que não tropece com teu pé em pedra. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa. Deus está enviando anjos ao teu favor aqui, irmãos. Deus vai libertar ainda pessoas em nome de Jesus nessa casa. Deus ainda vai alcançar vidas nesse lugar pelo poder da palavra do nosso Deus. Então declare, chame Jesus para a tua vida. Eu quero perguntar, tem alguém que quer receber de Deus uma oração? Eu quero orar pela tua vida. Vai ser louvado aqui, você vai sair do seu lugar, você vai continuar adorando. Jesus está operando aqui nessa casa. Eu quero perguntar, tem alguém que quer receber de Deus uma oração? Tu vai sair do seu lugar aí. Tu vai vir até aqui na frente. Tu vai vir aqui na frente. Porque tem pessoas necessitadas agora das nossas orações. Tu vai sair do seu lugar. Oh meu Deus, eu sinto uma presença de Deus. Feche a porta. Você que está aí, tu vai sair do seu lugar. Existem anjos batalhando em nosso favor. Não se preocupa não, Deus está batalhando a teu favor. Deus está guerreando a teu favor nessa noite. A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor daquele que o teme. Se você teme o anjo do Senhor, está aí, irmão. Aleluia! Tem mais alguém aqui que quer receber de Deus uma oração? Vou orar pela tua vida. Jesus está aqui. Fez são graças lágrimas rolarem. Aleluia! Sabe qual é a cura do diabo? Ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Eu quero orar pela sua vida. Tem mais alguém? Vai sair do seu lugar. Os demônios estão perdendo as forças aqui nessa noite.
Os demônios estão perdendo a força daquela noite. E as batidas do seu coração acelerar. O secreto da gente, Santo, um lugar que ninguém conhece mais. aleluia. E sabe honrar. Pedras estão sendo removidas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, é meu calor e me pronto supera que cura e que que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente. Que faz arrepio na alma que é cheio de sede. Jesus, pra me continuar e pra caminho, eu só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Anjos do Senhor aqui em nossa volta. Quem pode abrir os olhos da fé, contemplar o anjo de Deus aí batalhando? Essas vidas que vieram aqui na frente, Deus está guerreando por elas. Deus está guerreando por elas. Existem demônios de diabo que estão caindo por terra nessa noite aqui. Porque quem se levantou nessa noite foi Jesus, Ele que tem toda a força, todo o poder. E nessa noite aqui Ele está declarando livramento de Deus, da parte de Deus para a tua vida. Aqui nessa noite, em nome de Jesus, você vai estender as tuas mãos aqui para essas vidas agora, que nós vamos interceder, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Eu quero perguntar, tem alguém para Jesus aqui que quer levantar a mão? O que João 8,44 diz? Vocês têm como um pai o diabo, porque vocês andam o percurso do príncipe deste mundo. Nós temos dois pais, ou é o diabo ou é Deus. Não, pastor, pega leve, eu tenho que pregar a Bíblia, irmão. Eu tenho medo de falar de coisas minhas aqui da sua vida, mas da palavra de Deus não. Quantos vão orar pela essa vida aqui? Diga glória a Jesus. Antes de louvar baixinho, nós temos dois pais, você, ou o diabo ou é Deus, um dos dois. Nós vamos orar, tem uma vida aqui, eu creio na libertação. Quantos creem na libertação dele aqui? Eu quero perguntar, tem mais uma vida aqui para Cristo? Eu quero orar pela sua vida, se tiver mais alguma pessoa aqui nessa noite, e declarar para que Jesus seja o seu Pai, para que Ele venha reinar sobre a tua vida. Tem mais alguma pessoa? Se tiver, eu acredito que não tenha, mas se tiver, tu vai sair do seu lugar correndo e vai vir aqui para Jesus. Alguém aqui na frente? Todos já são crentes aqui nessa noite. O nosso Pai, irmãos, não é o diabo. O nosso Pai é Jesus de Nazaré. E o Espírito Santo está agindo aqui. Receba o renovo da parte de Deus aí. Receba o renovo da parte de Deus. Continue com os olhos fechados, ou sentado, ou em pé. Mas continue adorando ao nome do Senhor. Porque hoje os demônios estão caindo por terra. Deus está te dando vitória aqui nessa noite. Receba essa palavra profética em nome de Jesus de Nazaré. Tem uma vida aqui, se tiver outra aqui, sai do seu lugar. Diga assim, Pedro, levanta as suas mãos assim e diga: eu te recebo, Jesus. Diga assim: eu te recebo como meu Salvador. Diga: eu te recebo como meu Salvador. Diga: entra na minha vida. Diga: me liberta. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Ora por ele aí, Estava cansado. Estenda sua mão para cá, irmãos. Eu vou orar por essas vidas aqui. Senhor Espírito Santo, coloca o seu anjo em volta. Deus conhece tua história, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, prepare, Ele está vendo. Venham todas as suas lágrimas e não te chamar.
Deus, guarde teu povo, Pai. Continue livrando, Senhor, de todo mal, porque nós estamos declarando quem é o nosso Pai, é o nosso Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe do seu passado, o mesmo que se esquece, Ele está vendo, Ele está vendo, Ele é um das suas marcas, e mandou não se escapar. Adorando a Jesus, glorificando a Ele, exaltando a Ele. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém. Eu sei que é um desafio estar pregando aqui, ainda mais falar desse assunto. Tem que ter, né? Jesus está operando aqui, irmãos. Deus está operando. Os anjos mal sabem que restam poucos momentos para ele. Ele vai ser destruído. Destruído não, colocado dentro de um lago de fogo que vai ser inaugurado. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos.